Olá, alunos da Mediação Tecnológica Rondônia, nossos alunos aqui do primeiro ano. Vamos agora fazer a nossa revisão de conteúdo da aula 8.1. Eu falei no final da aula que era 7.2, mas na verdade agora é a nossa aula 8.2 de revisão, tá certo? Então assim, vocês ainda lembram do conteúdo que nós trabalhamos na nossa aula 8? Então, nós falamos sobre o conhecimento, né? Que está dentro daquela parte sobre pesquisa científica. Então, hoje a gente falou dos diversos tipos de conhecimento e a importância que eles têm para a nossa realidade, né? Vamos ver aqui na nossa tela quais foram esses conhecimentos? Muito bem, pessoal. Então, tá aqui, ó. A nossa aula de hoje é sobre iniciação científica, parte 1, né? Aula 8.1, e essa nossa aula de revisão para dizer para vocês aqui, para mostrar aqui a produção do conhecimento, ela se divide em várias áreas. Como vocês viram aí, nós falamos do conhecimento como algo geral e importante para a sociedade, onde nós categorizamos o conhecimento como algo que faz parte do próprio desenvolvimento humano, né? Então, enquanto o ser humano surgiu nessa terra, começou então a conhecer as coisas, a gente começou a conhecer o mundo. Então, quando a gente vai conhecendo o mundo, a gente vai desenvolvendo as técnicas de sobrevivência, né? A gente vai desenvolvendo materiais, a gente vai desenvolvendo também o próprio pensamento. Então, o conhecimento é tudo que há, que nós construímos, todo, desde material ao conhecimento humano. Tudo foi construído a partir dessa nossa experiência no mundo, né? A partir da nossa existência neste planeta. Muito bem, então o conhecimento, a partir do momento que ele foi sendo galgado, né? Ele foi sendo construído, ele também se dividiu. Para poder a gente entender a diferença entre eles, a gente começou a criar as categorias, ou seja, tipos de conhecimento. Então, a gente tem aqui o conhecimento do senso comum, que é o conhecimento primeiro, né? É aquele que nos ancora para entender o dia a dia do mundo, e não necessariamente esse conhecimento precisa ser provado, então ele não precisa de provas, não precisa de muitas explicações, livros, enfim. É um conhecimento prático, né? E também é um conhecimento, né, como a gente fala, das crendices, coisas que a gente não precisa provar, mas as pessoas acreditam, né? Então, esse é o conhecimento do senso comum. E a gente tem também o conhecimento científico, que já é um conhecimento mais sistematizado, né? Então, que a gente tem que provar, tem que fazer experimentos, tem que estabelecer metodologias, para que esse conhecimento seja visto como uma ciência, né? Não é apenas eu acreditar que poderia ser ou que é. Eu preciso provar. Então, o conhecimento científico é um conhecimento que precisa de provas para que ele seja visto como verdade, tá? A gente também falou sobre o conhecimento religioso, que é o conhecimento baseado nas crenças em divindades, nas crenças que nós temos, que nós construímos ao longo do tempo. E daí eu falei, né? As crenças mais populares do mundo, né, as maiores, seriam as crenças monoteístas, que acreditam em apenas um Deus. Então, nós temos o cristianismo e o islamismo. Mas, no mundo todo, existem várias religiões, né, de toda sorte, de todo tipo que você imaginar. E, por último, nós falamos do conhecimento filosófico, o conhecimento baseado no pensamento da razão, né? O conhecimento que questiona a realidade. E foi dele que partiu todos os outros conhecimentos. Então, a filosofia ela veio para explicar o mundo e também passou a ser, né, a mãe de todas as ciências. E assim, seguimos aí para entender esses tipos de conhecimento, tá bom? Muito bem, galerinha. Então, a gente vai fazer agora a atividade de sala, que vocês já devem estar com ela na mão aí, que os professores presenciais já devem ter distribuído para vocês a nossa atividade de sala, e vocês vão ter um tempinho para fazer, executar essa atividade, e já já a gente volta para corrigir e explicar um pouco mais sobre esse assunto da nossa aulinha de hoje, tá bom?
Aguardo vocês até daqui a pouco. Hello, galerinha da mediação tecnológica. Voltamos aqui com a nossa aulinha 8.2, que falou sobre os tipos de conhecimento. Lembra? Então, e aí, pessoal, o que vocês acharam do exercício? E a gente falou sobre o conhecimento filosófico, religioso, científico, senso comum, né? A gente falou sobre vários assuntos. E aí, o que vocês acharam? Estava difícil? Estava fácil? Bom, antes da gente começar a corrigir aqui, lembrando a vocês que nós estamos chegando ao final da nossa unidade 1 do primeiro ano, nosso primeiro ano do ensino médio, e fiquem ligados nas atividades de sala, nos exercícios, nas propostas de trabalho que os professores presenciais que estão aí, estão fazendo, né? Estão aí executando com vocês atividade extra classe. Então, vocês não deixem de fazer, não percam os prazos, porque é uma disciplina que passa muito rápido. Se vocês viram aí, é uma disciplina de 40 horas somente. Então, vocês têm que estar acelerados para fazer as atividades e terminar com êxito. A gente tem as atividades, nós temos as avaliações, nós temos os trabalhos, e tudo isso vale ponto, tá bom? Então, não deixem de fazer. Professores presenciais também, quero deixar aqui meu abraço para todo mundo aí que está no interior de Rondônia, fazendo da melhor forma possível a educação dos nossos alunos. E se não fosse vocês, com certeza nós não conseguiríamos executar o nosso trabalho, porque vocês aí da ponta são os essenciais para o nosso trabalho seguir fazendo sucesso como está, né? Alunos e professores que ainda não se inscreveram no canal da Mediação Tecnológica, façam isso logo, tá? Para que vocês recebam as notificações e também estejam sempre ligados nas atualizações das aulas, tá bom? Muito bem, dado o recado aqui, agora vamos para a correção. Vamos ver aqui a questão 1, o que nós pedimos aqui na nossa aula de hoje. Vamos lá. Vamos resolver esses exercícios, né, galera? Vamos comigo, então. Questão 1, vamos aqui prestar atenção nessa pergunta. Vamos lá. O conhecimento pode ser obtido de diversos modos, através do método científico, né, das hipóteses, das leis e teorias científicas, bem por meio da pesquisa científica e da elaboração de trabalhos acadêmicos. Há muitas maneiras de estudar a realidade. No mundo acadêmico, os modos de conhecer são classificados em, vamos lá, conhecimento científico, conhecimento filosófico, senso comum e conhecimento artístico. Ou a letra B, senso comum, conhecimento teleológico, conhecimento filosófico, conhecimento teológico e conhecimento religioso. Ou conhecimento religioso. Será, gente? Vamos para a letra C. Senso comum, conhecimento científico, conhecimento avançado, conhecimento teológico ou religioso. Ou a letra D. Conhecimento capital, conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento teológico ou religioso. Ou a letra E. Senso comum, conhecimento científico, conhecimento filosófico ou conhecimento teológico ou religioso. Quais foram os conhecimentos que a gente foi estudando na aula de hoje, hein, pessoal? Tá fácil, não tá? Vamos ver então qual é a resposta correta. É a letra E. Nós estudamos hoje o senso comum, conhecimento científico, filosófico e teológico ou religioso, porque esse daqui, ó, são os conhecimentos acadêmicos, né, que nós estudamos cotidianamente, né? Alguns foram selecionados, né, mas geralmente o que nós mais estudamos é o conhecimento científico, né, nas academias. Quando a gente fala acadêmicos, está relacionado ao conhecimento, tanto o conhecimento para o ensino médio como para o ensino superior, né? Muito bem, então é a letra C, tá certo? Número 2, muito bem, vamos lá.
É um tipo de conhecimento que se baseia na experiência cotidiana dos indivíduos em sociedade. Letra A, o conhecimento filosófico. Letra B, é o conhecimento racional. Letra C, o conhecimento do senso comum. Letra D, o conhecimento religioso. Ou letra E, o conhecimento industrial. Nós não falamos sobre o conhecimento industrial, né, pessoal? Não sei o que está fazendo aqui, mas vamos lá. Gente, preste atenção na pergunta aqui, ó. Ele se baseia na experiência cotidiana. Isso lembra para vocês alguma coisa? Experiência prática cotidiana é o quê, pessoal? Filosófica? Racional, senso comum, religioso ou industrial? Vamos ver aqui qual é a resposta correta? Vamos lá. Gente, é o conhecimento do senso comum, né? Por isso que eu grifei ali para vocês observarem e lembrarem que é a prática, né? O senso comum é a prática cotidiana, né? E não necessita de provas. Não precisa provar que se é verdade ou não. Então, o senso comum, ele é o resultado das práticas cotidianas, das experiências cotidianas, que é a mesma coisa, tá bom? Então, o senso comum aqui é o correto, muito bem. Parabéns aí para quem marcou a letra C. Quer dizer que você entendeu o espírito da coisa, né? Você entendeu o que é o conhecimento do senso comum, tá certo? Porque olha, quem não acertou, estuda mais um pouco. Estude, porque isso cai em prova, tá certo? Muito bem. É um tipo de conhecimento que busca, isso aqui parece aquela pergunta do que é o que é, né, gente? É um tipo de conhecimento que busca explicar a origem do universo e das questões humanas, pautado em uma perspectiva lógica e racional. E aí, pessoal? Essas duas palavras lembram alguma coisa para vocês da aula? Eu espero que tenha lembrado, né? Porque eu falei. Mas vamos lá. Vamos para as alternativas. Letra A, conhecimento subjetivo. Letra B, conhecimento filosófico. Letra C, conhecimento fatorial. Letra D, conhecimento do senso comum. Ou letra C ou letra E, conhecimento emocional. Algumas dessas alternativas nem sequer foram citadas na aula, então daí você já vai eliminando. Não sei quem é que faz isso, mas eu trabalho muito com isso também nos meus estudos. Vou pela eliminação, isso aqui eu não falei, isso aqui não tem nada a ver. Aí eu vou vendo as que tem alguma coisa que faz sentido e vou, né, procurar entender qual é a resposta correta, procurar pelas palavras-chave. Por isso que eu grifei aqui. É um conhecimento que se pauta na perspectiva lógica e racional. Tá muito fácil, pessoal. Vamos ver aqui qual é a correta? Exatamente, é o conhecimento filosófico, a letra B, pessoal, letra B, tá? Por quê? Porque o conhecimento filosófico, ele busca a explicação do mundo, das questões do universo, das nossas questões humanas, sem recorrer à crença. Então, não era a crença que baseava o pensamento dos filósofos, e sim a racionalidade, a busca pela racionalidade. Por isso é chamado de conhecimento filosófico. Ok? Muito bem. Parabéns aí para quem acertou, e quem não acertou, faz o quê? Estuda mais um pouco. Estuda mais. Tá bom? Vamos para a perguntinha do Enem aqui, que é um pouco longa, né? Vamos ler juntos aqui. Os discursos ou as teorias científicas são desenvolvidos através de um conjunto de técnicas e de experimentos no intuito de compreender ou resolver um problema anteriormente apresentado. As ciências sociais, por exemplo, possuem entre as suas diferentes missões o objetivo de investigar os problemas sociais que vivenciamos durante o nosso cotidiano. Levando isso em consideração, qual das respostas abaixo é a correta? Então, vamos ver aqui as premissas. Letra A. O senso comum corresponde à popularização e massificação das descobertas científicas após uma ampla divulgação?
Será, gente, que o senso comum é que divulga as descobertas científicas? Não sei. Letra B. O senso comum corresponde ao conhecimentos produzidos individualmente e que ainda não passaram por uma validação científica? Será, gente, que ele produz individualmente ou coletivamente, hein? Vocês lembram disso na aula? Porque eu falei, mas vamos lá. O senso comum pode ser considerado um sinônimo de ignorância da população e uma justificativa para o atraso econômico. Será? Vamos aqui para D. O senso comum corresponde a um conhecimento não científico utilizado como solução para os problemas cotidianos. Geralmente ele é pouco elaborado e sem conhecimento profundo. Será, pessoal? Vamos para a letra E, que é a última. O senso comum e o conhecimento científico correspondem às duas formas de entendimento excludentes e possuidoras de fronteiras intransponíveis. Bastante respostas complexas. E aí, pessoal? Será que vocês acertaram? Vamos ver aqui a resposta. É a letra D. Muito bem. Olha só o que diz a letra D aqui, ó. O senso comum corresponde a um conhecimento não científico utilizado como solução para os problemas cotidianos, ok? Certo? Certo. Tá certo. Ele não é científico, né? Mas ele resolve alguns problemas cotidianos através de quê? Da nossa experiência, do que a gente faz no dia a dia, das soluções que a gente encontra, né? E ele geralmente é pouco elaborado, tá certo isso? Tá certo. Ele não está preocupado em fazer elaborações, cartilhas, apostila, vamos aqui apostilar as coisas, não. É um conhecimento do dia a dia, daquilo que a gente faz no dia a dia, todos os dias, né? Sem um conhecimento profundo. Não está preocupado se é verdade, né? Ou fazer explicações mirabolantes, não. Não é um conhecimento profundo, é um senso comum, tá certo? Muito bem, então tá aí. Quem acertou, parabéns, e quem não acertou faz o quê? É isso aí, estuda mais um pouco. Vai lá para nossos materiais, os slides, e dá uma estudada no conteúdo, tá bom? Última pergunta do dia é: defina o que é conhecimento comum. O que é o conhecimento comum, do senso comum? A gente acabou de falar, mas a gente reforça nas perguntas para a gente aprender, não é mesmo? Olha, desde que a gente nasce, a gente aprende continuamente informações sobre o mundo. E essa convivência com a sociedade transmite o que é essencial para a gente sobreviver. Então, gente, esse conhecimento ele é fundamentado apenas na experiência ou na experiência que nos é transmitida, o chamado senso comum. Então, está relacionado com a nossa prática. Eu acho que depois dessa aula aqui, quem não souber senso comum, gente, eu vou dar um cascudo, hein? Porque vai saber. O senso comum é exatamente essa prática cotidiana que a gente não precisa de explicações, não precisa de apostila, não precisa aprender uma aula. É o que a gente sabe, é o que a gente aprende com as outras pessoas, tá bom? Gente, então é isso, tá aí o nosso final da nossa aula 8.2. E na próxima aula 9, nós já começamos com a unidade 2, tá bom? Então, verifica direitinho aí como é que tá o seu conteúdo, se você está aprendendo, se você não está. Lê mais um pouco, dá uma verificada, para que você não fique depois com muitas dúvidas, tá certo? Então, encontro vocês aí nas próximas aulas para nós continuar discutindo sobre esses assuntos, tá bom? Um beijo e até mais!